Celular. Aqui no canal, obviamente, é um dos assuntos, se não o assunto que eu mais falo, o assunto que vocês mais gostam e que também é da mais polêmica. E a gente tem, é claro, sempre as categorias de celulares. A gente tem os celulares de entrada, celulares intermediários e a melhor categoria de todas, que são os celulares topo de linha. E cara, sério, pra um cara que já foi de um J5 Prime e hoje tem acesso à maioria dos celulares topo de linha, eu posso falar com muita propriedade que realmente a diferença é cabulosa. E é por isso que no vídeo de hoje eu separei a lista com os melhores celulares topo de linha, indo desde o mais baratinho até o mais topo de linha, porque por incrível que pareça, nessa faixa, quem busca celulares nessa faixa normalmente acha que só tem S24 Ultra e só, ou iPhone, mas vou te mostrar que tem muito mais. Bom, mas então sem mais dilação, bora lá pro vídeo. E lembrando que os seus produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então vamos lá, começando pelo mais baratinho que a gente tem disponível atualmente, com uma configuração topo de linha já. Cara, aqui ele acaba sendo imbatível e indiscutível, que é, claro, é simplesmente Poco X6 Pro. Embora ele tenha um preço e seja colocado na categoria de celular intermediário, e querendo ou não, ainda assim ele é, pela configuração que ele já traz, ele já começa a caminhar de um intermediário mais para topo de linha, principalmente por conta do processador. No geral, o conjunto do celular é muito bom, ele é um celular que eu particularmente acho muito bonito, principalmente a versão amarela dele, eu acho bem diferenciada. Aqui na tela a gente tem aquela configuração padrão da Xiaomi, que é basicamente uma tela AMOLED com 6.67 polegadas, tendo 120 Hz. Além disso, ele vem com 8 ou 12 GB de RAM, vai até 512 de armazenamento, inclusive já traz um conjunto de câmeras muito bons, inclusive é um ponto que ele se destaca bastante entre Xiaomi no geral. Para gravação ainda assim tem que melhorar a Xiaomi, mas no quesito foto é um celular que vai te atender muito bem, até porque aqui a gente tá falando de um sensor principal de 64 megapixels, com uma lente de abertura de f1.79, que realmente traz um resultado de câmera muito bom, de fotografia maravilhosa. O único ponto que ele tem negativo, principalmente em comparação com outros modelos mais concorrentes, que digamos como o M55, A55, é porque em pontos de luzes ele tende a estourar um pouco mais. Além disso, ele tem 5.000 mAh, obviamente o processador, que é o ponto principal que enquadra ele mais ou menos nessa categoria, que acaba sendo o Dimensity 8300 Ultra, que é um processador absurdamente potente, tem uma potência simplesmente maravilhosa, vai entregar uma performance incrível. Inclusive a própria Xiaomi lançou um celular que é o 14T, que já também se enquadra como um topo de linha, e ele vem exatamente com esse mesmo processador. E com relação ao preço dele, hoje atualmente ele tem uma média aí de 1.900 a 2.000 reais. Já um outro que também não dá para deixar de citar, que obviamente é uma das marcas mais cobiçadas quando a gente fala de topo de linha, que querendo ou não é a Apple. E aqui no caso, o modelo mais baratinho que a gente tem da Apple disponível atualmente acaba sendo o iPhone 13, que eu diria que de cara assim da lista é o que traz a configuração mais merda. É o celular mais básico de todos que você pode ter. Definitivamente dos iPhones ele passa longe de ser o modelo que eu mais recomendo, mas ainda assim ele é o mais barato que você encontra. E como eu falei, ele é o mais básico. Ele tem uma tela OLED de 6.1 polegadas, que é só 60 Hz. O processador dele, que basicamente é o que salva, é um A15 Bionic, que é um processador muito bom. Ele fica pau a pau aí, por exemplo, com o Snapdragon 8 Gen 2. Principalmente potência de CPU, é um processador que vai te atender muito bem. E obviamente o ponto que ele acaba perdendo em comparação com o Snapdragon é em potência gráfica, mas aí querendo ou não, o Snapdragon é muito bom nesse quesito. Aí de uma câmera de 12 megapixels que grava em 4K a 60 FPS, e hoje atualmente seu preço está na faixa de seus 3.000 a 3.500 reais. Novamente, definitivamente ele não é o celular que eu mais recomendo dessa lista, ainda mais por esse preço. Isso porque mais barato ainda e possivelmente mais potente, a gente encontra o que digamos eu coloco como um dos melhores topos de linhas baratinhos que a gente tem atualmente. E vocês vão entender por que eu falo um dos melhores, que acaba sendo o S23 FE e o S23 5G. Sem dúvidas, quando eu falo de celular intermediário para topo de linha, eu coloco eles como um dos melhores, inclusive coloco como o melhor custo-benefício para você que não quer gastar tanto assim, que é um celular que te entregue em todos os aspectos. E esse é o ponto que eu mais gosto desses celulares, eles entregam em todos os aspectos: tela boa, câmera boa, bateria boa, construção boa, enfim, ele atende em todos os quesitos. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma tela dinâmica AMOLED 2X, que é de 6.4 polegadas no FE e de 6.1 no 5G normal. O FE ele vem com Exynos 2200, que é um processador um pouquinho mais fraco em comparação do 5G, que é o Snapdragon 8 Gen 2, que era o modelo que eu tava usando de base, e na minha opinião tem uma potência simplesmente maravilhosa. Cara, não vai travar em absolutamente nada, vai te atender em todos os aspectos. Se você quer um celular que rode liso as coisas constantemente, ele vai te atender bem. Se você quer um processador potente para rodar jogo, ele também vai te atender bem. O único ponto que ele vai atender negativamente mais no Exynos é com relação à temperatura, porque ele é um processador que tende a esquentar um pouquinho mais em comparação com o Snapdragon. Além de 8 GB de RAM, 128 ou 256 de armazenamento, uma câmera de 50 megapixels que é simplesmente maravilhosa. Cara, eu gravava conteúdo
conteúdo com essa câmera e eu simplesmente gosto muito dela. Tem um desfoque muito bom, a qualidade de imagem maravilhosa e é boa tanto para foto como também para vídeo. Além disso, o FE traz uma bateria de 4.500 mAh, enquanto o 5G traz uma bateria de 3.900. Resumindo, o FE ele vai trazer uma tela maior, uma bateria maior, só que um processador um pouco mais fraco, enquanto o 5G vai trazer uma bateria e uma tela menor, só que um processador bem mais potente. E com relação ao preço deles, hoje atualmente o FE tá na faixa aí de seus R$2.000 a R$2.300, enquanto o 5G ele varia muito de preço, desde os seus R$2.300 até R$3.000. Lembra que eu falei que esses modelos são os melhores custo-benefício entre aspas? Isso porque, na minha opinião, eles sim, dos baratinhos pra você que quer economizar, vão te atender muito bem, mas na minha opinião, de topo de linha com o melhor custo-benefício, ou seja, o que mais vão te entregar por um preço bom e justo, sem dúvida, na minha opinião, esses são os melhores. Que aqui no caso acaba sendo o S23 Ultra, o S24 FE, o iPhone 15 e também dá até pra colocar o Zenfone 10. Começando pelo iPhone 15, ele vai ser simplesmente o iPhone que mais vai te entregar e ele acaba sendo o melhor meio termo, digamos assim. Isso porque o preço dele fica muito próximo de um 13, 14, 14 Plus, mas as especificações deles ficam muito próximas do 16, só que novamente por um preço muito bom, então ele acaba virando um meio termo entre esses dois celulares. O iPhone 16 é mega caro, o iPhone 13, 14, 14 Plus é um pouquinho mais barato, mas traz configurações piores, enquanto ele aqui não. Ele já traz configurações como, por exemplo, uma câmera de 48 megapixels, que faz muita diferença para de 12, e tem uma definição bem mais elevada, além de já trazer um A16 Bionic, que é simplesmente um processador maravilhoso e divino. Cara, não tenho nada a reclamar. Além disso, também já traz o USB-C, o que para quem antes usava iPhone é uma praticidade muito maior, porque ninguém merece ficar usando aquela Lightning Port. Inclusive, eu gosto muito de comparar ele com o meu celular, que acaba sendo o iPhone 14 Pro Max, porque ele é exatamente a mesma coisa que o 14 Pro Max, só que a diferença é que ele acaba perdendo em tela. Então o iPhone 15 tem uma tela OLED de 6.1 polegadas, que é só 60 Hz. E se você buscar iPhone, ele é o modelo que eu mais recomendo, recomendei pra minha namorada e ela simplesmente ama esse celular. Mas se você não liga tanto pra isso e busca maior potência e entrega, a gente tem o S23 Ultra e o S24 FE. O S23 vem com uma tela de 6.8 polegadas Quad HD, que já vem também com Dynamic AMOLED 120 Hz, já vem com um sensor principal de 200 megapixels com uma lente de abertura de f1.7, que obviamente vai te entregar uma qualidade de zoom muito boa, tanto para foto como também para vídeo. Entrega uma qualidade fenomenal, era o meu celular antigo que eu usava para gravar vídeo, além de 5.000 mAh de bateria e um Snapdragon 8 Gen 2, que novamente vai te entregar uma potência muito boa. Mas aqui a gente tem um concorrente principal dele, que tá na mesma faixa de preço, que é o S24 FE, que no caso ele perde um pouquinho na tela, ele traz 6.7 polegadas, só que ela é Full HD, mantém ainda também os 120 Hz. Então aqui a gente acaba perdendo um pouquinho no quesito câmera. A gente vai de um sensor de 200 megapixels, que tem uma qualidade de zoom superior, para um sensor de 50 megapixels, que também é muito bom, mas não se compara no quesito longa distância com ele. Traz uma bateria um pouquinho pior, que no caso é de 4.700 mAh, só que querendo ou não, ele acaba ganhando no processador, que é o Exynos 2400E, que foi um processador que assim, a Samsung acertou em cheio, porque ele simplesmente traz uma potência maravilhosa, ele chega a ser 10, 20% mais potente que o Snapdragon 8 Gen 2, sem contar que energeticamente ele é mais eficiente, ou seja, ele vai ter um consumo melhor dessa bateria. Sem contar um outro fator também que vale ressaltar, que no caso da Samsung, para essa nova linha do S24, dá 7 anos de atualização, como ele foi lançado em 2024, ou seja, daria um total aí de uma atualização até 2031. E agora um outro modelo que é um pouco esquecido acaba sendo o Zenfone 10, que ele é simplesmente um modelo que o pessoal nem lembra que existe, mas eu particularmente gosto muito dele, principalmente no quesito de câmera. De configuração, eu coloco ele aqui também como um dos mais fracozinhos, ainda consegue ser um pouco melhor do que o iPhone, na minha opinião. É uma tela de 5.92 polegadas, ou seja, é o menor celular dessa lista. É uma tela Super AMOLED com 144 Hz, tem 6 ou 16 GB de RAM, 128, 256 ou 512 de armazenamento. Vem também com o Snapdragon 8 Gen 2, só que o ponto principal dele tá na câmera, que aqui a gente também mantém um sensor de 50 megapixels com uma ultra-wide 13. Ele pega um pouquinho no fato de não ter uma telefoto, ou seja, não ter uma câmera dedicada para um zoom, digamos assim, mas ainda assim a ASUS conseguiu fazer um trabalho muito bom com o zoom desse celular. Só que o ponto principal que eu mais gosto dessa câmera, na verdade são dois pontos principais, que é que primeiro, ele mantém uma suavidade que muitos celulares não têm. Inclusive, por exemplo, o Samsung, na minha opinião, ele deixa a imagem muito pixelada, como se ele forçasse uma nitidez no pós-processamento, enquanto os iPhone e o iPhone, eles normalmente tendem a trazer uma suavidade um pouco maior, o que eu particularmente prefiro. Detalhe, é uma opinião minha. E um outro ponto também que ele se destaca muito é com relação à estabilização,
que é muito boa a estabilização desse celular. Ele utiliza uma estabilização de 6 eixos. E detalhe, o Samsung também usa, mas cara, a estabilização do Samsung é muito ruim. Ah, você não entende nada, não sabe de nada. Meu irmão, eu testei todos esses celulares, tá? Eu uso e eu gravo conteúdo. Com certeza você sabe muito mais do que eu, que nunca testou e nem usa isso pra gravar conteúdo. Com certeza você sabe mais. Na moral, realmente, eu testei todos esses celulares e eu posso falar com muita propriedade. Cara, o iPhone e o Zenfone trazem uma estabilização infinitamente melhor. Isso é um ponto, na minha opinião, que a Samsung peca um pouco nesse celular. Além, aqui voltando pro Zenfone, uma bateria de 4.300 mAh. E com relação ao preço de todos esses celulares que eu citei, hoje atualmente eles estão numa faixa aí de R$4.000. Agora, pros mais topos de linhas, digamos assim, provavelmente você deve estar pensando, ah, com certeza o S24 Ultra é o melhor de todos. E realmente eu não posso negar, eu uso ele pra gravação, essa é a qualidade de vídeo dele. Eu não posso negar que é um celular realmente muito bom, muito completo, tem tecnologias e soluções bestas, mas que eu acho simplesmente maravilhosas. Tem uma potência absurda, que no caso é que ele vem com o Snapdragon 8 Gen 3, mantém também a mesma tela do S23. No geral é basicamente o mesmo smartphone, com uma leve melhora no processador, na verdade uma leve não, uma baita melhora no processador. Também uma leve melhoria nas câmeras, embora os sensores ficam muito parecidos. Só que aqui a gente encontra outros modelos que acabam sendo um pouco esquecidos, que nesse caso acaba sendo o Zenfone 11 e o Red Magic 9S Pro, que inclusive eu fiz review recentemente dele. O Zenfone 11 Ultra é bem esquecido porque realmente a disponibilidade dele é bem chata, ele é um celular bem difícil de você encontrar. Parece que a Asus não quer vender ele aqui no Brasil, mas no geral ele traz uma configuração muito boa e muito parecida. Ele tem também uma tela de 6.78 polegadas AMOLED com 144 Hz, já vem com 12 ou 16 GB de RAM, vem com o mesmo processador que é o 8 Gen 3. E as câmeras também aqui, ele vem com uma principal de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.9, com uma telefoto de 32, realmente o zoom dele é muito bom, e com uma grande angular de 13 megapixels. Ele tem uma frontal de 32, só que um ponto que eu odeio é que ele é só Full HD na frontal, vai tomar no celular topo de linha, ver Full HD na frontal é sacanagem. Ele ainda mantém os 6 eixos de estabilização, ou seja, é uma câmera que tem uma estabilização também maravilhosa. Só que é aquilo que eu falei, cara, Asus, iPhone, Google, querendo ou não, a estabilização dá um pau na da Samsung. Mas ainda assim, no quesito qualidade de imagem, eu não vou negar que realmente o Samsung vai entregar um pouquinho mais. Mas assim, os dois no quesito qualidade de câmera ficam pau a pau. Outro modelo, como eu falei, também é um pouco esquecido, acaba sendo o 9S Pro. E cara, eu juro por Deus, o design dele parece um S24 Ultra versão Cyborg, porque o bagulho é muito parecido, só que obviamente com um design, uma pegada um pouco mais gamer, futurista. Ele aqui vem com uma tela também de 6.8 polegadas, AMOLED, 144 Hz, vem com 12 ou 16 GB de RAM, só que aqui ele também vem com 8 Gen 3, porém é a versão líder, ou seja, é a versão mais recente desse processador. Consequentemente, ele acaba sendo mais potente do que o S24 Ultra e o próprio Zenfone, sem contar uma bateria de 6.500 mAh, que é uma bateria muito boa, dura muito bem, além também de ser um celular gamer, ou seja, ele tem características e configurações de celulares gamers, como por exemplo botões de gatilho, tem uma ventoinha dedicada, tem também um sistema de resfriamento melhor, ou seja, ele é um celular que vai tender a esquentar menos. E mesmo sendo um celular gamer, ele traz uma câmera muito boa, cara, eu gostei muito da câmera desse celular. É um sensor de 50 megapixels com uma ultra-wide de 50 megapixels também, cara, o que é muito raro de ver uma câmera ultra-wide de 50 megapixels, e faz muita diferença, porque a qualidade fica muito melhor. E a frontal é simplesmente um lixo, tá, porque é uma câmera frontal que ela fica sobre a tela. Tipo assim, cara, não dá pra defender, é muito ruim. Eu preferiria que não tivesse do que ter esse troço, que é horrível, cara. Realmente não dá pra você tirar nenhuma foto, fica embaçado, parece que você cagou na câmera, velho, juro. E com relação ao preço deles, hoje atualmente eles variam em torno de seus 5.500, 6, no máximo estourando R$7.000, no caso do S24 Ultra mais especificamente. E mais topo de linha e mais caro do que isso, sim, existe, mas como ele é um celular que tem pouco estoque dele aqui no Brasil, é praticamente impossível você conseguir, você vai pagar uma bala e não vale a pena. Então normalmente o modelo que acaba valendo um pouquinho mais acaba sendo o iPhone 16 Pro e o iPhone 16 Pro Max. Cara, sendo muito honesto, eu colocaria mais pra criador de conteúdo em si, porque no geral ele traz configurações muito boas pra gente que cria conteúdo. Ele mantém uma câmera de 48 megapixels, só que também com uma ultra wide de 48, que como eu falei, pra gente faz muita diferença. Faz canal de vlog, canal de viagem, você precisa desse ângulo mais aberto, faz muita diferença. Você percebe o como essa câmera aqui, ela não tem qualidade, porque essa, por exemplo, tem só 12 megapixels. Além de trazer 8 GB de RAM, trazer o A18 Pro, que é o novo processador aí da Apple, que é muito bom, extremamente potente. Tem que contar também com uma tela já aqui de 120 Hz. Glória a Deus, né, Apple? E com relação ao preço desses caras, hoje atualmente eles variam desde os seus 7 a 8 mil reais a versão só Pro, e a versão Pro Max beira aí seus 9 mil reais. Bizarro de cara iPhone aqui no Brasil. Mas eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando que tem outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!